Você que trouxe Bíblia ou celular, abra ela no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, versículo 16, ou você pode ouvir o que eu vou falar e conferir depois. Mateus 1,16 diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E em Marcos 15, 37 e 38 diz assim: E Jesus, dando um brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Amém? Eu peço que você nessa noite ouça com o coração. Preste atenção na história que eu vou contar. Era uma noite como essa, só não era o mesmo dia da semana. Era uma quinta-feira. Sentados à mesa estava um professor e 12 alunos, com 12 discípulos e um mestre, fazendo o que costumeiramente faziam. Nada de atípico, tudo normal, tudo como sempre era feito. Estavam ceando. Só que nesse dia, aquele que sempre era o que puxava a alegria, aquele que sempre era o que trazia o ânimo para os demais, ele estava triste. Ele estava triste de tal forma que, ao se encerrar a ceia, como de costume era para cada um ir para a sua casa, ele diz aos seus discípulos: não vão, fiquem comigo e vamos cantar. Eu nem sabia que ele era cantor. Eu queria saber, pastores, qual foi o hino que ele cantou naquela noite. Eu sei que aquilo deve ter ficado gravado na mente dos demais que estavam ali com ele. E eles cantaram, e em seguida ia fazer o que costumeiramente faziam, que é cada um ir para a sua casa. E ele diz: não vão, vamos comigo para o monte. Foi aí que eu percebi que ele não estava bem. Ele não levava, na maioria das vezes, os discípulos para o monte, porque no monte ele travava batalhas contra o inferno. Então, para proteger os discípulos, ele preferia fazer isso sozinho. Você pode ver que quando ele orar, ele se afastava dos demais. Mas nessa noite ele diz: vamos comigo para o monte. E indo para o monte, um dos 12, durante algum dos becos de Israel, se extravia. Ao chegar no monte, quando ele olha e não vê mais 12 e vê 11, o coração dele se angustia. Ele fica angustiado, ele começa a ter desânimo, ele começa a ter palpitações, e isso é normal do ser humano, porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele chama eles para orar, e enquanto eles estão orando, ele começa a perceber que aqueles que estavam com ele pararam de orar, mas também eles não sabiam orar. Certa feita eles chegaram para Jesus e disseram assim: ensina-nos a orar, porque é que os discípulos de João oram e a gente não? E Jesus respondeu: enquanto vocês têm a mim, vocês não precisam orar, mas vai chegar um tempo em que vocês vão ter que orar. Mas se vocês querem, eu vou ensinar uma oração para vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí ele, percebendo que eles não conseguiam orar, ele chama 3 que são amigos mais íntimos, e ele diz para eles, eu consigo conjecturar ele dizendo assim: o que eu vou falar para vocês, eu só posso falar para vocês, porque se eu falar para os demais, eu vou desanimá-los. Ele diz para aqueles 3 amigos mais próximos: eu estou angustiado por causa da morte. A morte é o espírito que a maioria dos seres humanos teme. É a entidade espiritual mais temida pelo homem, porque quando ela vem, ela não volta sozinha. Jesus, como um grande sensitivo, estava sentindo aquele espírito, sabia que estava por perto, e ele ficou angustiado. E quando eu vejo Jesus dizer isso, pastores, eu adoro ele mais ainda, porque é muito bom para quem é pregador pregar sobre um Cristo que ele está dormindo, mata todo agitado. Ele vem e diz: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. É muito bom pregar sobre um Cristo super-herói, que chega na frente do túmulo e diz: ei, Lázaro, defunto de 4 dias, levanta e sai para fora, Lázaro. É muito bom pregar sobre um Cristo super-herói. Mas aqui eu estou ouvindo ele dizer assim: ó, eu estou angustiado.
Eu aprendo com isso que por mais que você é usado por Deus, por mais que na sua oração haja milagres, por mais que a resposta venha através da sua intercessão, chega um momento em que é difícil para você prosseguir sozinho. Chega um momento em que é preciso um Simão Sirineu para te ajudar. Jesus agora ele vê que não vai dar certo orar junto com aqueles homens. Ele se afasta, começa a orar. A angústia é tanto que ele tem hematidrose. O que é hematidrose? É você suar sangue. Você tem noção do que tem que ser um limite de tensão para que uma pessoa possa suar sangue? Tinha uma mulher que o sistema imunológico dela, o sistema nervoso dela não aceitava anestesia. Nenhuma das anestesias do Brasil funcionaram nela. Ela foi levada para os Estados Unidos. Lá iam tentar uma anestesia e se não desse certo, ia ter que tirar uma hérnia dela sem anestesia. A anestesia não deu certo. Abriram a barriga daquela mulher como se fosse uma cesariana para tirar aquela hérnia sem anestesia. Sabe o que aconteceu? Ela suou gotas de sangue. É complicado para você tentar imaginar a tensão que Jesus estava passando para que ele pudesse suar gotas de sangue. E foi por causa dessa tensão que ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Vírgula. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Essa é uma oração que a gente tem que aprender, irmão. A gente tem que saber orar pedindo a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa, mas tem que haver a vírgula. Todavia, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Jesus agora ele recobra o seu ânimo, ele recobra as suas forças, ele levanta e diz: ei, não precisa mais orar, vamos. Quando Jesus está saindo, Judas chega com os assistentes do sumo sacerdote. E Jesus diz para Judas: amigo, para que você veio? Olha para cá. Jesus não é hipócrita. Jesus não é irônico. Quando Jesus disse para Judas: amigo, ele estava querendo dizer amigo de verdade. Ou porque Jesus perdoaria a traição de Pedro, que negou, e não perdoaria a traição de Judas? Qual pecado foi pior? Judas nunca prometeu fidelidade. Judas nunca chegou para Jesus e disse assim: ó, eu estou contigo. Nunca acha na Bíblia Judas dizendo para Jesus: eu estou contigo. Mas Pedro disse: ainda que todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. Se Jesus perdoou Pedro, Jesus também perdoaria Judas. Quando ele diz amigo, ele quer dizer: não deixa, Judas. Não deixa o diabo te enganar, Judas. Olha para cá, irmão. Não deixa o diabo te enganar. Talvez você caiu, talvez você falhou, talvez você errou, e você está igual Judas, achando que não tem mais jeito. Jesus hoje está te chamando de amigo. Dizendo para você: não deixe o diabo te enganar. Pedro pega a espada e corta, tentando acertar o pescoço do assistente do sumo sacerdote. Ele corta a orelha. Aí Jesus vem e coloca de volta a orelha dos assistentes do sumo sacerdote. Eu já vi alguém pregar que Jesus fez isso para que não incriminassem Pedro pela atitude dele. Mas olha para cá. O assistente do sumo sacerdote não almejava. Ele tinha sonhos. E qual eram os sonhos do assistente do sumo sacerdote? Era um dia se tornar sacerdote. Só que a Bíblia diz que o sacerdote ele não pode ter defeitos. O sacerdote ele não pode ter marcas, ele não pode ter mancha. Então quando Jesus pega a orelha do assistente do sumo sacerdote e coloca de volta, não é para que não incriminassem Pedro. É Jesus dizendo assim: ó, você veio me perseguir, mas eu estou devolvendo os seus sonhos. Você está aqui para me criticar, para me perseguir, mas eu estou devolvendo a possibilidade de você ser o que um dia você sonhou. Jesus agora é levado para Caifás e Anás, sogro e genro, dois corruptos, que ficam jogando ele de um lado para o outro, e eles queriam matar Jesus, mas eles não podiam. Como eles não podiam matar Jesus, eles encaminharam Jesus para Pôncio Pilatos. Pilatos, com pouco tempo de conversa com Jesus, ele
já sabia que Jesus não era merecedor daquilo. E aí Pôncio Pilatos, que era um cônsul, ele era um homem inteligente, um homem estudado, ele foi buscar nas regras como ele poderia ajudar Jesus. E ele encontrou que o Deus dos judeus não era um Deus mau. Era um Deus que no dia do Yom Kippur, que no dia do perdão, ele deixava um morrer, mas ele salvava o morrer. E Pôncio Pilatos deu a chance deles escolherem quem morreria. E aquele povo comprado, e aquele povo corrupto, em uma só voz gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus agora era levado para tomar a pena capital. 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas com um chicote chamado azorrague, que é um chicote que tem 12 tiras de couro. Esse chicote, a cada batida, ele faz 12 cortes. 39 vezes 12, cerca de 480 cortes foram feitos em Jesus. Jesus agora é enrolado num pano e colocado para dormir, para no dia seguinte ele ter a sentença dele. Aquele pano gruda no sangue. No dia seguinte, quando vão colocar a coroa de espinho nele, arranca aquele pano colado no sangue das feridas. Você já tirou o espaladrapo de uma ferida? Dói, né? Imagina tirar um pano grudado em mais de 480 cortes. Jesus agora se treme, perdendo sangue, e ele é levado pela via dolorosa. O engraçado é que ele vai se tremendo, deixando pegadas de sangue, e alguém vem para xingar ele, alguém vem para cuspir nele, alguém vem para amaldiçoar ele, e vem andando atrás dele e vai pisando aonde ele pisou. Aquela pessoa que veio para xingar estava doente. Quando pisa na pegada de sangue dele é curada. Aquela pessoa que veio para amaldiçoar estava doente. Quando pisa na pegada é curada. Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus agora é levado ao Gólgota. Ele é levantado na cruz com a costa, as costas todas dilaceradas. O madeiro da cruz não era lavrado. Jesus teve os dois ombros deslocados para poder dar na cruz, que era para Judas, não era para ele. Judas era um homem zarrão da cidade de Iscariotes. Aquela cruz não era para Jesus. Jesus teve os ombros deslocados. Na falta da força nos ombros, ele pende para frente na cruz. Só que ele, antes de estar ali, ele estava com Deus. Ele era Deus. E ele recebia os sacrifícios junto com Deus. E ele sabia que os sacrifícios não podiam ter sangue coagulado. Então ele recobra forças nos músculos que estão estendidos. E puxa, segurando na cabeça dos cravos, as costas para trás para que ele não morresse asfixiado. Ele encosta todas as costas dilaceradas no madeiro da cruz que não era lavrado. Você consegue imaginar o que Jesus passou, irmão? Jesus, ele expirou. Sabe o que é expirar? Expirar é o contrário de inspirar. Inspirar, expirar. Jesus expirou o Cristo que estava dentro dele, porque nasceu Jesus que se chama o Cristo. Jesus é o seu nome, mas Cristo é a revolução. Cristo revolucionou a história. E eu já estou encerrando. Não estou falando nem de Bíblia, estou falando de história. Cristo revolucionou a história. Você que é crente e você que não é. Quando você estudava, você lia no livro de história, antes de Cristo e depois de Cristo. Você que é ateu, agnóstico, independente da sua religião, quando você estudava, você tinha que ler antes de Cristo e depois de Cristo. Pregador, e se a história não comprovasse? Se a história não comprovasse, eu fico com a Bíblia. Em Gênesis, ele é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é aquele que abriu o mar vermelho. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a instrução para a santidade. Em Deuteronômio, ele é aquele que deve ser amado com toda a força e de todo o coração. Em Josué, ele é capitão dos exércitos do Senhor. Em Ruth, ele é nosso parente remidor.
Em 1 Samuel era nosso profeta. Em 2 Samuel era nosso sacerdote. Em 1 Reis era o rei sábio. Em 2 Reis era o rei fiel. Em 1 Crônicas ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas ele é o monarca que permanece. Em Esdras ele é o grande escriba. Em Neemias é o nosso restaurador. Em Esté o nosso escape da morte. E em Jó o nosso redentor que vive. Em Cantares ele é o amado de nossas almas. Em Isaías é o nosso Messias prometido. Em Jeremias ele é o oleiro e nós somos o vaso. Em Lamentações ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel ele é aquele que nos coloca de pé. E em Daniel ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias ele é o marido fiel. Em Joel o nosso batizador. Em Amós ele é o divino lavrador. Em Obadias é o nosso salvador. Em Jonas é o grande missionário. Em Miqueias é libertador divino. Em Naum é juiz das nações. Em Abacuque ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias ele é o Senhor geloso. Em Ageu ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias ele é a estrela que guia. Em Malaquias ele é o sol da justiça. Figura. Em Mateus ele é rei dos judeus. Em Marcos ele é servo de Deus. Em Lucas ele é filho do homem. E em João ele é filho de Deus. Em Atos ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos ele é aquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem. Em 1 Coríntios é Senhor das nossas vidas. Em 2 Coríntios é o nosso conforto. Em Gálatas é libertador do jugo da lei. Em Efésios é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses é nosso modelo de humildade. Em Colossenses a plenitude de Deus. Em Tessalonicenses é aquele que vem arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses é aquele que vem para ajudar os ímpios. Em 1 Timóteo é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito é o nosso exemplo. Em Filemão é Senhor e Mestre. Em Hebreus é intercessor junto ao Pai. Em Tiago é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro ele é pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro é a nossa força. Em 1 João é o caminho. Em 2 João é a verdade. Em 3 João é a vida. Em Judas é o nosso protetor. E no Apocalipse todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Joga a mão pra cima, aplauda o nome dele.